Olá, eu sou a Ana Dias, do Cine Cafuné, e hoje eu vou bater um papo com Renato Oliveira Soares, o mestre Renato Beabá. Um dos poucos, na verdade, mestres na construção de tambores artesanais. Hoje nós vamos bater um papo e vamos falar um pouquinho de tambores, vamos falar um pouquinho de cultura popular, vamos falar um pouquinho de samba de roda. Mestre, eu queria que o senhor se apresentasse para quem não lhe conhece, por favor, falar um pouquinho sobre mestre Renato Beabá. Eu sou Renato, filho de Dona Nelma, mulher, negra, guerreira, liderança da Vila Maria da Conceição, que é filho de Dona Cisa, mulher, negra, guerreira, que veio da cidade de Dom Pedrito para criar sua filha, que é filha de Dona Universina, mulher, negra, guerreira, que morava na cidade de Dom Pedrito, que é filha de Dona, que a gente conhece por Tia Balmarota, que veio da cidade do Uruguai, né, que ela foi criada lá como doméstica, né, escrava doméstica, e ela é filha de um estrupo de um fazendeiro com um patrão, né. Então ela foi pegada e botada na estrada para morrer e levaram ela para essa cidade onde foi criada como escrava doméstica, né. Eu sou fazedor de tambores, eu passo tambor. Meu pai fazia tambor, o pai do meu pai também fazia tambor, e o pai do pai do pai do pai do meu pai também fazia tambor. Meus filhos fazem tambores. Na minha casa, todos que convivem comigo fazem tambor, porque é a forma que a gente encontrou de manter viva a nossa tradição de educar a partir dos tambores. Eu sou filho de Milton Soares, né? Que veio da Silva Carnavalesca da tribo Navajo, né? E que tinha essa também característica de fazer tambores. Mas Renato, então conta um pouquinho para nós, por favor, sobre, como você falou dos tambores, né? Como não? Quem é o tambor? O tambor, quando o senhor fala, para mim, ele é como uma personalidade. Quem é o tambor? Na verdade, quando a gente faz tambor, pelo menos na nossa casa, né, a gente trabalha com a tradição, como já foi falado muitas vezes aqui pelo mestre Sica, né? Então, enquanto a tradição, a gente tem que saber os itãs, né, a mitologia dos tambores, né, a história do tambor. Né? E, em especial, eu trabalho muito com o tambor inhã, que é um tambor, que é um presente do Criador, né, de Olorum, né, para o orixá Xangô, que ele, a partir desse, ele faz todos os outros tambores também, né? A partir desse tamborinha nasce todos os outros tambores, né? E onde nasce o ilu, nasce qualquer outro tipo de tambor que vive dentro da cultura iorubá, né? Então, o tambor, ele tem essa essência, né, de ser vida, né? E tem tem pessoas que dizem que o tambor, para ele ganhar a sua sacralização, ele tem que estar dentro do terreiro. Outros mestres dizem, né, que o tambor não, o tambor ele já nasce antes, quando está na árvore, em especial na Nigéria era o iroko, né? Aqui em alguns lugares como Cuba trabalha com cedro, com a madeira de cedro para fazer esse tambor, né? Já vinha sua sacralização ali, né? Mas se é um tambor que vai para dentro de um terreiro, né? Ele tem toda a questão da pele, que é essa ligação da pele com a madeira, né? Que já vem com essa sacralização também, né? Então tem toda uma ritualística antes de se aprender, de se fazer um tambor. Além de toda a preparação de quem vai tocar, né? Que tem que ter toda uma iniciação também, né? E um nascimento, porque o tambor ele também nasce dentro do terreiro, né? Ele tem uma vida, né? E o tambor inhã especial, né? Como é o tambor mais sagrado, a sacralização dele é diferenciada do tambor ilu, que são dois tambores que a gente usa aqui, né? Em algumas casas ainda se mantém, né? O tambor praticamente aqui no Rio Grande do Sul está se extinguindo, esse tamborinha. Poucas as casas que o mantêm vivo. Talvez nós somos o último grupo que está tentando manter viva a questão do tamborinhã, ainda feito em tronco, né? Para nós, né, enquanto grupo, a importância maior é que o tambor ele consiga falar a linguagem, né, dos nossos ancestrais, né? Então, para isso é mais importante fazer um tambor que tenha uma boa fala do que um tambor com palavra artesanal, né? Porque não é a nossa maior função de fazer um tambor bonito, e sim um tambor que ele venha cumprir a sua função,
de conversar com nossos ancestrais, né? E quando eu falo em ancestral, para mim, né, ancestral e antepassado são duas coisas diferentes. Os dois estão ligados a essa questão de ter um cordão umbilical, né? Nós estamos ligados a um cordão umbilical, a nossa ancestralidade. Mas o antepassado, né, todo mundo pode ter. Ancestral é quem vive a tradição num todo, né, e consegue conversar com tudo que está à volta, né, e mantém vivo da mesma forma que foi passado por outras gerações anteriores, né. Então nem todos têm ancestrais, né? E mesmo nós aqui estamos nessa nossa busca, né, desse nosso cordão umbilical que nos leve de novo à nossa origem, né? Maravilha. Mas Renato, quando o senhor falou da construção do Inhã, o Inhã como um tambor sagrado, o senhor falou em preparação, pessoas preparadas para tocar. O Inhã, ele é tocado, então, só dentro da casa de religião, só dentro dos rituais de religião de matriz africana. Ele não é usado fora. No samba, por exemplo, não se toca um Inhã no samba? Não, eu vou falar do que eu convivo, que eu vivo, né? Porque para mim, tradição também é isso, como a oralidade, né? Eu acho que tem uma confusão bem grande da questão da oralidade para nós. A oralidade não é quando eu transmito uma mensagem, sim quando eu vivo aquele saber, né? O saber ele tem que ser vivo, porque senão é só um conto, né? E o tambor Inhã, na questão ou Ilu, né? Se ele não está preparado com aquela função da casa do terreiro, né? Ele pode ser usado fora, né? Nessa forma que eu aprendi, né? Ele pode ser usado fora. Mas o Inhã especial, quando ele está preparado, ao contrário do Ilu, né? Ele nem sai do terreiro. Ele se mantém naquele mesmo terreiro dele, né? Então, como eu estou falando, o tambor Inhã, ele tem toda uma sacralização diferente do tambor Ilu, né? Porque o tambor Inhã é o primeiro, é o tambor que Xangô ganha de Olorum, né? A partir de um mensageiro que traz para ele, né? Então tem esse diferencial. Certo. Mestre, então, quando o senhor fala de o preparo, quando a gente está falando em sagrado também, né? Querendo ou não, a gente está falando, como o senhor disse, em ancestralidade, a gente também está falando em orixá. Esse preparo, eu entendo, quando o senhor diz o preparo dentro da ritualística das casas de santo. Mas esse preparo, é que eu acabo vendo o samba, como qualquer manifestação da cultura, também de certa forma como algo sagrado, algo que tem que ser respeitado. Então, mesmo que ele não tenha passado por toda aquela preparação, a mesma preparação, ele tem uma intenção quando ele é preparado para esse samba, quando ele é tocado no samba, quando ele é levado ali, ele também conversa com essa ancestralidade, ou mesmo com esses orixás, para que se tenha alguma intenção nessa roda de samba? Não? Na verdade, eu acho que tem como eu falei, a oralidade é muito maior. E quando a gente fala de qualquer ritmo, de qualquer questão da cultura africana, tem que estender muito além disso. Por exemplo, né? Talvez a nossa etnia negra, né, seja a única no mundo que ensina tudo que tu imaginar a partir da música. Quando se nasce, se canta. Quando se torna adolescente, se canta, né? Quando você vai se alimentar, se canta, né? Quando você morre, você canta, né? Quando você vai fazer esse seu sagrado, né? Você reza. Então, está sempre presente essa forma de educar, né? O samba é uma forma de educação que, com toda a questão comercial e outras questões também, se perde, né? Mas, dentro de uma roda de samba de roda, né? As pessoas aprendem junto. Crianças, meninos e meninas, né? Jovens, adultos e pessoas de mais idade, né? Todas as pessoas aprendem junto o mesmo conhecimento, né? Então, é uma educação comunitária, familiar, onde você transmite mensagens, né, de diálogo com toda aquela comunidade que está junto. Como eu estou dizendo, hoje é mais fácil, as pessoas estão muito hoje, cada vez mais nessa evolução de ouvir em CDs e outras coisas também, né? Mas o samba, como muitas outras questões,
tradição de cultura africana, né, estava muito ligado à sua comunidade, né? Esse diálogo do que a comunidade dialoga, o que ela precisa aprender, né, para um bom convívio. É uma forma de educação familiar, né? E falando nessa educação, mestre, eu lembro agora também da musicalidade, das letras dos sambas, né? Pensando nas letras do samba, pensando nesse ensinamento através do samba, acabo fazendo sempre, querendo ou não, a relação, a minha lembrança, né, recorre à roda de capoeira, recorre à própria tradição de matriz africana, quando se tem uma reza para começar, uma reza para terminar, se tem uma ordem. Na capoeira também se tem uma ladainha, os corridos, né, a saudação, os corridos. Então, se tem uma ordem, né, nesse sentido. No samba também existe isso? É que assim, de novo, né, como se aprende em comunidade, né, a gente constrói o que é de todo mundo, o fundamento. Quando você aprende e quer fazer esse diálogo maior com outras comunidades, e ela para ser tradição, para ser cultura, né, daí é para todos, né, ela perde muito dos que era fundamento para aquela comunidade e transforma-se em regra, né. Então, mesmo a capoeira, o samba e outras manifestações passam por esse momento também, né, de viverem regras e pensam que são fundamentos, né? Os fundamentos são outras questões que são construídas dentro daquela comunidade, como eu disse, para melhor convívio, para a sobrevivência daquela comunidade e poder transmitir o sagrado e várias outras questões importantes a poder manter vivo essa tradição, né? Então, o samba sim tem muito disso, como o mestre Chica também falou, né? Ele não falou bem usar o cordão a questão do cordão umbilical, né? Ele usou um outro termo agora que eu esqueci, né? Mas para nós, né? O samba tá ligado também, a gente pode chamar de punga, né? O bater com o umbigo, né? É um encontro de diferentes, né? A umbigada, né? Então o samba de roda, né? Até isso está se perdendo. Hoje as pessoas todas já conhecem o samba e daí muitas pessoas acabam cantando músicas antigas, né? Mas sem entender o que ela está falando ou sem entender a sua comunidade, né? É uma fala que eu sempre falo muito às pessoas que convivem comigo, né? Que quando vem sambistas famosos de outros estados e tudo mais, né? De raiz, né? Digam, né? Perguntem. Que é bonito realmente curtir todas essas músicas lindas que hoje são cantadas, né? Mas se tiver a oportunidade, pergunte para eles mesmo, né? E como é que é no quintal da casa deles, né? Que daí sim é outro samba, já não é mais o comercial, né? Quando a gente consegue manter esse diálogo direto com quem está confraternizando, né? De uma linguagem e a gente se achar enquanto África, né? Porque nós somos todos, né? Africanos, né? Nascidos no Brasil. E a nossa situação África não é diferente dos africanos que hoje moram no Brasil, né? A gente sofre todas essas discriminações, todos os preconceitos e até mesmo essas interpretações erradas, né, da nossa tradição. Fantástico, fantástico. Me encanta muito ouvir falar do samba, porque eu gosto muito, adoro, né, o samba. E sempre nos emociona muito, o samba é muita alegria, né? Mas enquanto você está falando agora que a musicalidade ela tem relação com a comunidade, com o que a comunidade vive, então se canta a vivência da comunidade. Quando o senhor sai da sua casa para ir cantar e tocar em outra comunidade, pensei agora, né? Acontecem os improvisos. Como é que não sei se todo mundo tem talento, tem esse traquejo para improvisar, né, cantar na hora, mas o cantar o que está acontecendo naquele momento, isso ainda... Fiquei pensando pelo que o senhor disse, né, de repente quando vão para casa de outras, né, de outras comunidades, isso de repente pode acontecer um pouco mais ou não? Eu não sou tão bom no improviso, né, bom nisso eu acho que tem o Michael, né, e outras pessoas do grupo que são bons nessa forma de improvisar músicas na hora, né? Eu não sou muito bom disso, né? Mas a gente tem que se perceber de uma coisa, né? Uma coisa é o que eu faço em casa e educo os meus, o que eu quero de melhor para mim e para a minha comunidade. Outra coisa
é quando eu estou buscando a minha sobrevivência, né? E daí eu passo a forma comercial, né? E ensino o que as pessoas têm que aprender para poder entender isso, né? Porque nem tudo que eu ensino dentro da minha casa vai ser interpretado lá fora da mesma forma, né? Então, são questões diferentes, né? Eu acho que a comunidade é um espaço, a tua família é outro espaço, né? E o grupo que tu convive o dia a dia para te construir essas questões todas do samba ou dos tambores, né? Ainda é um outro espaço. São formas de educar, né? Que você tem que aprender a dialogar com todas as formas e todos os espaços que se vê, né? Ali, né? Então, como eu disse, uma coisa é a tradição, que ela se mantém viva dentro de um espaço familiar, um pouco mais junto à comunidade, né? A cultura, que a gente abre um pouco mais e começa a construir um pouquinho de regras e tenta passar um pouquinho do que é a tradição, né? E uma terceira, que para mim manter a tradição viva lá fora, né? Eu preciso ter o comercial, né? Então eu preciso saber vender o meu produto, que muitas vezes não tem tanto isso da questão de uma boa interpretação do que está se fazendo, né? E sim o samba muito mais comercial, o espetáculo, né? Para depois poder entrar na questão cultural, né? Que aí é o que te traz mais próximo à tua comunidade, quando tem outros grupos e tudo mais que mantém vivo de outros estados, outros lugares também, né? E o que tu faz dentro da tua casa especificamente, a forma de tu educar, né? Mas é importante, né, quando o senhor traz isso, né, essa lembrança de educar para esse mundo que está aí hoje, comercial, que é um mundo que existe. A gente precisa, né, do comercial, a gente precisa do produto para vender, mas sem perder o fundamento, sem perder a história, sem perder a sua relação com a ancestralidade, sabendo o que está fazendo. Não, isso aqui eu estou produzindo pro comércio, né, para vender, agora sem perder a nossa base, né? Fantástico, fantástico. A gente vai ter a oportunidade de ver o pessoal apresentando aqui o samba de roda, mas eu quero já antes, né, o que vocês vão acabar assistindo, eu quero perguntar para o senhor. Eu sei que hoje dançam homens, dançam mulheres, dançam crianças. Pelo que o senhor sabe dessa história ancestral do samba de roda, antigamente dançavam homens, mulheres e crianças na roda? Eu sei até o que eu vivi. Não posso falar muito antes disso, né? E do que me foi passado, né? Mas do pouco que eu vi também, que nem o tambor de crioula, né? Que é um estilo de samba, né? Quem dança são mulheres. Em outros lugares também, quem toca tambores, né? Exclusivamente um trabalho masculino, né? No Rio Grande do Sul talvez seja o único estado que, no Brasil, né? Que as mulheres tiveram um pouco mais de poder sobre a questão do tambor, né? Tanto que até fazer um acréscimo, né? Que parece que ela está passando invisível. Talvez o primeiro grupo de mulheres percussionistas do Brasil foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Que teve uma tribo carnavalesca de mulheres, que era as Iracemas, né? Um grupo de mulheres percussionistas, né? E a gente tem que se lembrar também que quando o samba veio, ou com todas essas manifestações do tribo carnavalesca, né? Que também está nessa mesma linha do samba próximo a isso, né? Elas têm questões muito ligadas à religiosidade, né? Não digo bem a questão de religiosidade, mas sim essa tradição e a espiritualidade, né? Então, até reforçando que o mestre Sica falou do religar, eu acho que é outra questão, né? Porque com a questão de a gente ter que fazer essa secretismo, muita coisa a gente foi obrigado a colocar dentro da nossa tradição, né? Muito do Deus, Zeus, né? E tudo mais, né? Que acaba entrando batido e acaba muitas vezes a gente deixando de lado o que é nosso. Mas eu acho que o samba, diferente da capoeira ou diferente de várias outras manifestações, né? Talvez o samba seja o que mais está ligado, que mais fala da espiritualidade, né? O candomblé em especial, ele fala disso, ou o batuque, né? Que aqui a gente fala de nação, né? Fala muito mais disso, né? Mas o samba, ele também, o samba antigo, ele traz muito isso, né? Da ligação com os orixás, né?
e outras questões todas. Apesar de o samba ter vários outros formatos de pensar, já que muitos dizem que ela tem uma origem banto, né? Então, ela não está muito ligada ao Iorubá. Mas, o que eu tenho visto a questão da musicalidade, e aqui presenciado mesmo em Porto Alegre, quando eu vou para os muçulmanos, né? O tambor, não importa qual tambor, sabe? Não importa qual tambor. Todo tambor é para falar com o teu ancestral. Você pode passar em qualquer grupo onde tem africanos, né? Você chega com o seu tambor, vai ser bem recebido, né? Porque ele é para falar com o seu ancestral. É a forma que você faz essa comunicação, né? Só no Brasil que a gente tem essas questões das regras, né? Se eu for tocar afoxé, tem determinados instrumentos. Se eu for tocar outra coisa, tem determinados instrumentos, né? Isso no Brasil acontece, como está falando, a questão da regra. Mas mesmo o samba também mantém isso. Se hoje eu chegar com outros instrumentos que eu consiga também expressar esse alimento da minha alma, que é essa musicalidade, né? E encaixar junto à musicalidade, funciona também, né? Então, como eu falei já no começo, né? A música, enquanto tradição, né? É o que nos alimenta. Você consegue fazer uma brincadeira tipo boneca de lata, onde você ensina a uma pessoa, uma criança, a contar, a conhecer seu próprio corpo, né? Quando o adolescente, ele tem reações diferentes da criança, né? Porque se tocar é uma questão muito delicada para eles hoje aqui no Brasil, né? E o adulto tem outra interpretação, mas elas conseguem dialogar todas junto, conjuntamente, né? Então, na verdade, a musicalidade, enquanto tradição negra, ela mantém vivo isso, né? Quando ela é feita dessa forma, nesse coletivo, né? E não a gente acaba sendo uma repetição do que a mídia usa os passos, né? Porque o samba em geral, para mim, pela mídia, ele de uma certa forma, ele é muito passado erroneamente, assim como a tradição negra, né? Passa algo por incompleto, né? E a tradição, ela não pode, como a Sica mesmo falou, né? Ser escrita em 7 meses, né? Tu tem que viver isso. Sim. A tradição, ela tem que ser viva, né? Senão, eu contar uma história, um Itã, né? Seria contar uma história da Cinderela. Só uma história, né? Então, eu tenho alguns cuidados nessa questão de transmitir também esses Itãs, né? Porque nem todos conseguem realmente entender isso se não vivem isso, né? Então, tem coisas que a gente tem que se preocupar. E tem coisas que foram segredos e a gente tem que manter segredo, né? Mas com a história do comércio e a venda e a sobrevivência, todo mundo é mestre. O que não existe mais é aluno, né? Quando um mestre não é um dono, não é um líder, ele é um dono de um saber, né? Um mestre é um dono do saber, ele não precisa ser um líder, né? Então, entender isso, né? E conseguir dialogar com os outros na sua volta é muito mais delicado, porque as pessoas nos querem ver enquanto mestre, né? Sem defeitos, né? E a gente tem, né? Eu gosto de namorar, eu gosto de paquerar, eu gosto de olhar o mundo à minha volta, sabe? Gosto de beber minha cerveja, gosto de fazer coisas também, né? Que para muita gente, dentro dessa regra, é algo feio, porque o mestre tem que ser um exemplo, um modelo, né? E se esquece de toda a nossa realidade enquanto um povo que busca uma sobrevivência num lugar que não é seu, né? Mas está conquistando e tentando se manter vivo, uma tradição, né? Que nos mantém vivo, encontrar o nosso cordão umbilical, né? Nos levar à nossa ancestralidade, né? Então, para mim isso ainda é muito difícil. O tambor, de certa forma, também é meu cordão umbilical, né? É o que me leva, né? De volta para minha casa, nem que seja a minha casa imaginária, Mãe África. Interna, né? Maravilha. Sim. É legal o senhor trazer de novo e trazer a consciência desse conceito, vou chamar assim, desse conceito do que é ser mestre.
como o senhor disse, né, hoje são muitos mestres para poucos alunos, onde entra a questão de vaidade, as vaidades, né? Então, lembrar e retomar que o mestre, como o senhor falou, é quem detém um saber. Claro que muitas pessoas detêm muitos saberes, mas isso não fazem delas intocáveis, impecáveis, né? Impecável sim no sentido de sem pecado, que é o que realmente a palavra diz, né? Impecável é aquele sem pecado. E o sem pecado, já que na matriz africana não existe pecado, né? O sem pecado é aquele que faz de coração, aquele que segue, leva adiante a cultura e tem um compromisso e um comprometimento com tudo isso, né? Eu entendo assim como o impecável. Então eu prefiro olhar um mestre como uma pessoa impecável, não aquele que não peca, que não erra, que não tem defeitos, como o senhor disse, mas aquele que está ali batalhando e levando adiante com compromisso, né, o seu legado, né, a sua história, o que o senhor traz da sua ancestralidade, o que o senhor construiu, né, na sua vida, no seu tempo aqui, né? Fantástico. Muito obrigada por nos trazer esse conceito. E tem mais uma coisa que eu quero lhe perguntar, que eu acho muito curioso, assim, quando a gente fala em samba de roda, ou quando se vê, pelo menos em Porto Alegre, né? Muitas vezes existe o pessoal da matriz africana que está envolvido na cultura, faz um samba de roda numa festa ou num bar ou num espaço. Fora aquelas pessoas que já estão envolvidas na cultura, quem está de fora, que não conhece o samba de roda, às vezes fica meio tímido de entrar. Eu já ouvi de algumas pessoas, mas eu não sei dançar assim, eu não sei como é que faz, né? Como é que esse brincar o samba de roda é diferente desse samba e pagode que se tem por aí hoje, né? Como é que aquela pessoa que nunca entrou numa roda de samba, uma roda de samba, um samba de roda, pode se chegar, né? Aquela brincadeira que daqui a pouco a gente vai ver melhor, aquele soltar, aquele mexer o corpo, aquela brincadeira do samba, né? Quem nunca viu, como é que a pessoa pode chegar despreocupada, como é que faz para entrar num samba de roda? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender enquanto qualquer tradição de cultura africana, né, manifestação, é que assim, existe algumas características fortes da tradição, né? Vamos dizer assim, o cantador, né, ele passa uma mensagem, ele transmite uma ideia. As pessoas que respondem, né, elas afirmam. Então toma consistência a partir do dançarino, da pessoa que está dançando, né? Então toma vida, né? A roda é esse espaço de transformação, né? Esse diálogo, né, de pergunta e resposta, né? Não existe um formato de dança. Esse é um grande erro, né? O que a gente está falando desse formato de dança é o formato de dança para o carnaval e espetáculos, né? Pelo menos eu estou falando enquanto minha tradição, não estou falando das outras, da forma que eu aprendi, né? Porque o dançar tem que ser unicamente o alimento da minha alma. Quem vai se expressar ali é a minha ancestralidade que eu estou deixando dialogar com todos na volta, né? Então, além, né, do que ser um bom dançarino, sabe? E sim tu poder compartilhar, né? E se perceber dentro desse diálogo que é o samba, né? Em cima também do que tu falar samba de roda e tudo mais, né? Samba de roda tem várias interpretações de que seria um samba de roda e a cada um tem samba, por exemplo, o maracatu também é considerado samba e vários outros estilos, né, musicais são considerados sambas também, né? Como falei do tambor de quilolão samba, né? E também ali em São Paulo, Rio de Janeiro, tem vários outros estilos de sambas também, né? Que vêm com essa questão primitiva, que nem o jongo, né? O jongo e tudo mais, são formatos de samba, né? Que são características de um povo, né? Eu acho que o samba tem que se perceber uma coisa, né? Não é privilégio de um estado, é um privilégio de um povo negro, né? Não existe um dono, né? Não existe um dono, né? Onde existe o negro, existe o samba, né?
Então, como todas as outras manifestações, né? Porque é a nossa forma de a gente poder dialogar com isso, né? Com tudo que está na volta. Né? Então, quando existe o negro, tem essa tradição, essa vivência, essa prática, né? Existe, porque é um diálogo. Né? Então, o samba também está ligado a muitas coisas também que o Mestre Sica falou, que vem do batuque, que é a batucada, e todas as outras coisas também, né? Que é o bater. Né? Assim como o encontro de umbigo, né? Seria a umbigada, seria o samba. Pois é, mas o senhor falou na umbigada, nos conta um pouquinho mais o que é a umbigada, porque para quem não conhece, né, o que esse é um gesto, qual é a intenção da umbigada numa roda? Num formato mais de regra, né? Umbigada é bater com umbigo, duas pessoas diferentes, né, que se encontram e batem com umbigo, a regra, né? Enquanto a minha visão, enquanto tradição, a umbigada é o encontro do diferente, né? É tu poder encontrar o outro. Nem todas as formas que tem samba, a umbigada fica acontecer de fato, que nem o João. Ele encena a umbigada um pouco distante, né? E não encontra, né? A punga do samba de caboclo, né? É bem mais próximo a esse baixo, né? Assim como a própria umbigada, samba de umbigada, né? Tem formatos diferentes em cada região, né? Vai mudando em cada grupo, em cada comunidade, né? Hoje as pessoas cada vez mais elas tentam universalizar as coisas, né? Assim como a capoeira universaliza e determina quais são os instrumentos e fecha naquele número de instrumentos e formar se jogar e como tem que se jogar. Assim muitas vezes é o samba que a gente está falando mais desse samba de raiz, né? Que é desse estilo que está falando de umbigada, né? Muitas vezes tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas acabam universalizando para que todo mundo possa entender do mesmo jeito, que já não é mais a tradição, como eu estava falando antes, já é a cultura, né? O aculturamento de um saber, né? Que é uma regra, que começa a se construir uma regra de como se faz isso. Quando o senhor fala, né, falou agora dessas diferenças, se eu me refiro como samba de roda, eu estou usando uma expressão errada? Eu posso pensar que ele é um grande grupo que abraça muitas formas, muitos estilos, Eu estou generalizando quando eu chamo de samba de roda uma manifestação, é isso? Ele abraça muitos grupos. Como eu falei, o jongo também é um estilo de samba de roda, né? Assim como o caxambu, tambor de crioula e vários outros, né? O samba de caboclo, né? São estilos de samba de roda, né? Com cada um mais ligado a um espaço, né? E daí tem alguns formatos, alguns não, tem formato diferente, por exemplo, samba de caboclo e toda uma outra ligação já ao sagrado, né? Então ele é construído de um outro formato, né? Então o samba de roda são várias vertentes, né? De uma raiz que vem da umbigada, né? E nós em especial, né? Alguns outros grupos trabalham mais com atabaques, né? Já no samba de caboclo já trabalha com tambor feito em tronco com algumas cunhas que segura o couro, né? E a gente trabalha com nossos tambores aqui, né? Como eu falei, como nossos tambores não são sacralizados, né? A gente trabalha em especial com os inhãs e os ilus, né? Para fazer nosso samba de roda. E o seu samba tem algum outro instrumento além dos tambores? Tem. Como eu disse, é uma forma de a gente se alimentar, e como a gente fala com o nosso orixá, muitos grupos, nós também usamos, né? Muitas vezes. O agogô, o reco-reco, né? O pandeiro, né? Mas está aberto a receber visita de outros instrumentos. A gente não abre muito, né? Porque nós não temos nem tão grande, mas está aberto sim para receber os tipos de instrumentos, né? E a gente passa por essas experiências também. Né? Maravilha. Mas Renato, quero lhe agradecer profundamente. Adorei o nosso papo. Agora a gente vai ter a oportunidade de ver e viver um pouquinho o samba de roda, né, que o mestre Renato e a sua família vai nos apresentar então. Vamos conhecer o samba de roda? Eu só queria fazer uma fala primeiro, claro, né? Por favor. Porque assim, aqui está presente, né, o mestre Renato Beabá, né?
Mas o samba, ou a tradição, não é feita pelo Renato Beabá, né? Ela é feita por todas as pessoas que estão aqui, né? Que na verdade, para mim, né, teria que ter realmente o prazer de estar com todas as pessoas que compõem aqui junto comigo para poder fazer esse mesmo diálogo, né? Porque a gente é comunidade, a gente não é indivíduo, né? Então, quanto tradição, né, a gente se perceber disso, porque as pessoas têm essa questão de querer, porque o mestre falou, mas o grupo afirmou. Então, toma consistência, é vivo, né? Então, essa minha fala, né, é a fala que eu gostaria, de novo afirmo, né, que todas as pessoas que vão estar aqui estivessem junto comigo e se sintam contemplados aqui, né, porque é a nossa cara. E assim como qualquer outra das pessoas do grupo forem fazer essa mesma fala fora, né, eu vou me sentir representado também, né, porque a gente é comunidade. Maravilha. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada por tudo, mestre. Então, vamos encerrando por aqui esse nosso bate-papo e vamos viver um pouquinho, então, do samba de roda. Vamos lá. Peço licença a esta casa e ao povo do axé, pra que eu possa orar meu samba, minha crença, minha fé. Olha o povo do samba chegou. 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 Olha o povo do samba chegou.
morreu de tanto trabalhar. Dona Maria, cadê a lavando roupa lá na bica? Dona Maria, cadê a lavando roupa lá na bica? Dona Maria, cadê a lavando roupa lá na bica? Dona Maria, cadê a lavando roupa lá na bica? Essa boa negra enxaboa, eu vestido de chita. Essa boa negra enxaboa, nossa mãe Santa Rita. Essa boa negra enxaboa, vestido de chita. Essa boa negra enxaboa, pra sambar em Santa Rita. Essa boa negra enxaboa, jogarei a roupa no varal, vou botar brasa no pé. E como a saia de chita, eu vou botar brasa no pé. E como a saia de chita, vou botar brasa no pé. E como a saia de chita, Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. A negra enxaboa, eu recebo, essa boa negra enxaboa, pra sambar em Santa Rita. Essa boa negra enxaboa, eu preciso de chita. Essa boa negra enxaboa, pra sambar em Santa Rita. Essa boa negra enxaboa, jogarei a roupa no varal, vou botar brasa no pé. E como a saia de chita, vou botar brasa no pé. E como a saia de chita, vou botar brasa no pé. E como a saia de chita, Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. Dona Maria, cadê a ia? Lavando roupa na bica. É hora grande, a marada deu passagem. 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 Vamos embora, e adeus, adeus. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Adeus, adeus. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Adeus, adeus. Boa viagem. É hora grande, a marada deu passagem. 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 Vamos embora, e adeus, adeus. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Adeus, adeus. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Adeus, adeus. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Adeus, adeus. Boa viagem. É hora grande, a marada deu passagem. É hora grande, a marada deu passagem. É hora grande, a marada deu passagem. É hora grande, a marada deu Boa viagem. Ai, mamãe. É isso aí. Verdade. Viu, Maria? Bota! É contigo, assim, vou botar aqui mais, né? Mas é bom. Começa a animar, aquecida, já tá com o clima. Agora vai começar o som. Um na frente, um do lado.